Hoje entrevisto o assessor para assuntos regulatórios internacionais da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Igor Nogueira Calvé. Ele vai falar sobre vacinas e esse momento em que o Brasil começará a exportar vacinas tanto para o sarampo quanto para a rubéola. Tudo bem, Igor? Tudo bem. Bom, Igor, é uma novidade isso aí que a gente vai conversar, ainda não tinha ouvido falar. Então, para a gente começar e também posicionar os nossos internautas, me descreva um pouco como é que nasceu essa situação, essa possibilidade de exportação. Tá. Essa possibilidade de exportação surgiu em talvez meados de 2011, quando o Ministério da Saúde foi convidado, por meio do seu secretário de Ciência e Tecnologia, o Carlos Gadelha, a participar de um evento nos Estados Unidos, um evento patrocinado pela Fundação Gates. E lá, diversas conversas se seguiram após esse encontro e nós decidimos cooperar com a Fundação Gates, que, em princípio, não era uma cooperação nos moldes que nós estávamos acostumados, né? Geralmente os governos cooperam com outros governos. Certo. E nós decidimos, então, dada a expertise da Fundação Gates no trato dos assuntos globais relacionados à saúde, nós decidimos cooperar com a Fundação em várias áreas. E Você uma das podia áreas... falar um pouco o que é a Fundação Gates? Sim. A Fundação Gates, na verdade, se chama Fundação Bill e Melinda Gates. Tá? É uma fundação criada pelo fundador da Microsoft, mas é uma instituição sem fins lucrativos, destinada a tratar de assuntos de saúde global, todos os assuntos que eles entendem que tenham impactos na saúde das populações de todos os povos, eles estão tratando. Então, como eles não visam a lucro, eles visam fazer um trabalho muitas vezes filantrópico, eles atuam em diversas áreas, sobretudo na área das doenças negligenciadas. Tá? Então, eles tratam da erradicação da poliomielite no mundo, eles tratam de doenças em que geralmente não há muita pesquisa, como a doença de Chagas, a tuberculose, dengue, e eles têm feito um trabalho bem grande, importante, no mundo inteiro, em diversas áreas, em diversas regiões, para a erradicação dessas doenças, para descobertas e inovações nessas áreas também. Bom, no caso, vamos supor, até saindo um pouco do assunto, o caso da malária. A gente sabe que não é um problema só do Brasil e, na realidade, não existe uma vacina, mas um tratamento. Vai acontecer uma vacina para isso? Porque no Brasil é bem frequente, principalmente no norte do país. Há vários estudos em andamento sobre malária. Bom, como todo estudo exige um certo nível de risco, a gente não consegue dizer taxativamente se haverá ou não uma vacina nos próximos anos, sei lá, nos próximos meses, para a prevenção, né, para uma atitude profilática da malária. Mas, com certeza, a malária entra dentro das prioridades do Ministério da Saúde. Eu não sei ao certo hoje, até porque você falou, fugindo um pouco do assunto, eu não tenho bem os números dos nossos investimentos para investimento em inovação e novas descobertas para a malária. Mas é uma das prioridades do Ministério da Saúde. A gente tem trabalhado com instituições de pesquisa, com pesquisadores no Brasil inteiro, inclusive tem alguns projetos da Gates sobre malária, mas nós não cooperamos com eles ainda nessa área, para novas descobertas em malária, novos medicamentos e eventualmente vacinas em malária também. Qual a estrutura que o Brasil tem hoje para a fabricação dessas vacinas com esse objetivo da exportação? No Brasil, dados de 2012, nós exportamos algo em torno de 10 milhões de doses de vacinas, tá, para algo em torno de 75 países. Hoje nós temos laboratórios públicos, como por exemplo o Biomanguinhos, que é parte da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, e que exporta já por meio da Organização Mundial da Saúde essas vacinas. Então, a gente crê que com o incremento dos investimentos que o Ministério da Saúde tem feito, tanto para a área de pesquisa, inovação, quanto para a produção pública, nós podemos talvez quadruplicar essa nossa capacidade de produção e de exportação de vacinas. No caso específico dessa nova vacina, MR, nós projetamos entregar até 2017 30 milhões de doses por ano para o mercado global.
Certo. O Brasil importa ainda algum tipo de vacina ou não, já está Olha, tudo certo? hoje nós temos 96% das vacinas hoje no Brasil, pelo menos as pessoas, são cobertas por vacinas produzidas no país. Certo. Isso foi um grande avanço do nosso Programa Nacional de Imunizações, que é de finais da década de 70. Naquele momento, o Brasil entendeu estrategicamente que nós deveríamos conceder uma cobertura vacinal para a população bastante extensa. E esse Programa Nacional de Imunizações, ele vem avançando, né, tem diversas fases. Nesse primeiro momento era a cobertura vacinal que precisava ser melhorada. No segundo momento, na segunda fase, nós procuramos a autossuficiência nacional para a produção das vacinas. E hoje nós conseguimos chegar a 96% das pessoas. E a terceira fase, essa primeira fase era uma fase de ampliação da cobertura vacinal, a segunda fase era uma fase de autossuficiência nacional para a produção dessas vacinas, a terceira fase é essa que nós estamos enfrentando agora, que é o ápice de um movimento estratégico para colocar o Brasil no cenário da saúde global. Então agora nós estamos produzindo vacinas para exportar essas vacinas. É interessante que é a produção inteiramente nacional, utilizando a nossa tecnologia, e nós estamos fazendo essa vacina especificamente para produção, para exportação. Certo. Bom, essa vacina exportada, ela será cobrada, um instituto internacional vai intermediar, e também vai ter que ser aumentada toda essa estrutura para as vacinas de exportação. Será feito com recursos públicos ou qual vai ser a forma dessa ampliação da base ou da estrutura de funcionamento? Em geral, são projetos complexos que envolvem diversas fontes de financiamento. Para esse projeto específico, como uma formulação, o desenvolvimento de uma nova vacina, nós temos uma fase que é a fase de estudos clínicos. Toda vacina precisa ser testada clinicamente. E a Fundação Gates, na parceria, entrou com apoio para o financiamento dos estudos clínicos que serão conduzidos em países africanos, já que esse é o nosso foco, né, exportar para países africanos e países asiáticos. A Fundação Gates vai investir algo em torno de $1,5 milhão para esses estudos clínicos e o Ministério da Saúde está investindo com recursos públicos, portanto, na ampliação da capacidade produtiva de Biomanguinhos, na instalação de uma nova fábrica em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e nós prevemos algo em torno de R$1,6 bilhões de investimentos do Ministério da Saúde para a implantação dessa nova fábrica, que, obviamente, não será apenas para a produção dessa vacina, que é a que nós chamamos MR, sarampo e rubéola. Será também para outras vacinas, febre amarela, vacina meningocócica, que é para meningite, e ainda outras vacinas, o que ampliará a nossa produção nacional de vacinas em algo em torno de 4 vezes. Nós hoje produzimos 150 milhões de doses por ano e possivelmente nós ampliaremos isso para 650 milhões de doses por ano. É bastante, né? Em média, quantas vacinas serão exportadas? A nossa previsão é que especificamente no que se relaciona à vacina de sarampo e rubéola, 30 milhões de doses por ano. Tá? Se nós contabilizarmos os 10 milhões de doses anuais que já estão sendo exportados, sobretudo a vacina de febre amarela e a meningocócica, nós teremos, portanto, 40 milhões de doses de vacinas exportadas por ano no Brasil. Só um esclarecimento, essa estrutura física, ela já está pronta ou ela está em andamento de construção? A fábrica, ela termina de ser construída em 2016, portanto, ela já está em andamento. Tá, então quer dizer, só em 2016 que nós teremos aí o número de 650 milhões de doses. Não, acho que é um pouquinho mais, porque a nossa previsão de que a vacina sarampo e rubéola para exportação consiga ser produzida em 2017. Então é um processo, na verdade é um processo, né? Com a instalação da fábrica, ainda precisará as linhas de produção serem certificadas e tudo mais, todo o processo para você conseguir exportar essas vacinas. Todas elas precisam de pré-qualificação no MS, os técnicos de Anvisa ou do MS precisam validar as linhas de produção. Então, não é um processo de entrega da fábrica e necessariamente você já começa a produzir e exportar. Então, você tem toda a preparação das linhas de produção para isso. Então, de repente, é um processo aí de 5 a 10 anos? Entre 5 e 10 anos, com certeza, que nós atingiremos essa potencialidade toda. Bom, esse contencioso aí de a utilização de animais como cobaias, nesse caso das vacinas,
ocorre também através de animais ou não? Não, nesse caso não, porque já é uma tecnologia, no meu entender, ela está sendo totalmente desenvolvida pelo Brasil, mas ela vai ser já testes em humanos. Tá? Então, os testes clínicos que acontecerão na África serão testes, o que nós chamamos de estudos clínicos, não estudos pré-clínicos. Os testes em animais são estudos pré-clínicos, tá? Que visam aí a aferir a toxicidade, a segurança iniciais dos produtos, das novas descobertas. No caso da vacina MR, não, nós não teremos essa questão, porque já serão testes clínicos e não mais pré-clínicos. Ok. Bom, Igor, se de repente a gente deixou de falar alguma coisa e você quiser complementar, seria... Talvez eu pudesse dizer mais algumas coisas sobre a vacina MR, que eu acho que é o grande ápice da cooperação com a Fundação Gates. Nós chegamos, na verdade, a preocupação do Brasil, ela está em duas áreas distintas, né? Quando nós pensamos em cooperar com a Fundação Gates para desenvolvimento e produção dessa vacina. De um lado, era nós ampliarmos essa ação humanitária de cooperação sul-sul que o Brasil tem com esses países africanos e com países asiáticos. Eu acho que essa cooperação, ela atinge muito essa área, né, de fortalecimento da cooperação sul-sul. Isso é um lado mais relacionado à nossa política externa, de como nós lidamos com esses países irmãos. E um outro lado é o lado mesmo de inovação tecnológica que nós trazemos ao país, que eu acho que beneficia tanto não só os países africanos e asiáticos, como os países, o próprio Brasil. Porque nós vemos numa sociedade de conhecimento e o que nós temos é que nós temos que reduzir um pouquinho essas assimetrias de conhecimento que hoje estão no mundo, e a área da saúde é um reflexo muito dessa assimetria de conhecimento. Quando nós trazemos e desenvolvemos essa tecnologia no Brasil, nós influenciamos muito não só o mercado global, como a própria geração de conhecimento no país. Isso é muito importante. Para a população brasileira, para o próprio SUS. Apesar de que nós não ofereceremos essa vacina no nosso Programa Nacional de Imunizações, porque hoje a vacina que nós oferecemos à nossa população, ela tem um componente a mais, que é o componente da cachumba. Então, a vacina que nós oferecemos, ela é conhecida como MMR, que é cachumba, sarampo e rubéola. A vacina que nós produziremos para exportação será a vacina apenas de sarampo e rubéola. O que não é trivial, porque não é simplesmente tirar o componente de cachumba de uma vacina. Existe todo um componente tecnológico por trás disso. Você não tira apenas o antígeno. Então, essa vacina dupla viral que nós vamos exportar, ela exige a internalização de um conhecimento que nós não temos no Brasil. E isso é muito importante. Esse componente tecnológico é de extrema importância para o Brasil nesse momento, porque amplia não somente a nossa capacidade de produzir, mas a nossa capacidade também de desenvolver essas tecnologias no país. Então, acho que essa ação do Ministério da Saúde, ela tem essa dupla finalidade, atender, né, uma cooperação sul-sul, na verdade, dar densidade a essa cooperação sul-sul por um lado, e por outro, a dar um adensamento tecnológico também internamente para o país, sobretudo na área da saúde, que é uma área que nós temos um déficit hoje de mais de 10 bilhões de dólares na balança comercial. Isso é muito importante. Certo. Bom, quero agradecer a sua presença e tratar de um assunto até um pouco complexo, né, Igor? Mas eu tenho certeza que vocês entenderam bastante. E ter, assim, por exemplo, se tiver alguma página na internet que você pudesse colocar para as pessoas se aprofundarem mais sobre o assunto, seria interessante. Eu acho que dentro do site do Ministério da Saúde, especificamente na página da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos, há bastante material sobre essa nova política, digamos, tecnológica e de inovação para a área da saúde que nós temos desenvolvido, que inclui a área de vacinas. E o próprio site da Fundação Bill e Melinda Gates também tem bastante informações, inclusive da nossa cooperação, do que nós estamos desenvolvendo. Tá certo. Tá ok? Obrigada. Obrigado a vocês.